Bom, pessoal, então hoje estamos aqui recebendo o Jonas, né? Como eu já disse, no NEP Maria de Nazaré, te dando as boas-vindas, Jonas. Jonas mora em Araraquara, estava até perguntando onde você está mesmo, Jonas? Então, ele está em Araraquara, ele mora lá. E Jonas é um trabalhador muito especial no movimento espírita, porque ele dedicou os seus talentos, além do seu tempo, em criar, idealizar uma ferramenta que transformou a experiência do estudo do Evangelho para todos aqueles que buscam o estudo do Evangelho, seguindo essa técnica importante de extrair o espírito da letra, fazendo uso de inúmeras ferramentas, obras de pesquisa, obras espíritas, no nosso caso, e outras tantas, como dicionários, enciclopédias. Então, um grande desbravador aí da pesquisa, um grande organizador, o Jonas, e hoje a gente vai ter a alegria de vê-lo apresentar para a gente esse projeto que nós já conhecemos, utilizamos e amamos, né? Tanto que sempre quando acontece alguma inconsistência ali, rapidinho, né? Eu acho que o Jonas não precisa nem ficar vigiando, porque assim, 3 segundos depois alguém vai brotar e vai falar, Nepsearch, né? Então, Jonas, Deus te pague, já te agradeci, vou agradecer de novo e muitas outras vezes, que bom que você está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo e eu já vou te passar a palavra, que você fique super à vontade. Vou ficar aqui te ouvindo e aprendendo também. E se precisar de mim, só chamar aí que a gente tá junto, tá bom? Bem-vindo, viu? Jesus te inspire. Amém. Que assim seja, né? Bom, pessoal, boa noite, né? Uma honra estar aqui no NEP de vocês para falar do meu trabalho. E aí, esses dias pediram para eu fazer uma apresentação, e aí eu organizei, fiz até uma apresentaçãozinha mesmo do NEP Search, que eu vou utilizar agora para apresentar, para facilitar a conversa, a explicação, para nortear aqui, para eu não esquecer de nada. Bom, quem é o Jonas? Eu nasci em Jaú, é uma cidadezinha aqui perto, tem 150 mil habitantes, e morei lá em Jaú até 2000, e de 2000 para cá eu mudei para Araraquara, e estou aqui em Araraquara há 26 anos. Ou seja, eu sou mais araraquarense que jauense já. E eu trabalho com desenvolvimento, então vamos lá, eu fiz processamento de dados em 94, eu fiz eletrônica em 99. Depois eu fiz análise e desenvolvimento de sistema em 2005, não, 2015. E depois eu fiz marketing para internet, agora eu estou estudando, continuo estudando ainda, e tudo na área de desenvolvimento. Então, é sempre software, sempre sistema, sempre site, aplicativo, e por aí vai. Então, desenvolver é o meu trabalho, né? Antes de entrar na reunião, estava lá atendendo o cliente, desenvolvendo um site novo que precisa ser diferente, que precisa ter isso e aquilo. Então, é o meu trabalho. E desde 97 eu trabalho profissionalmente, né, com desenvolvimento, com software, com sistemas. E há 23 anos com sistemas online. Então, em 97 não tinha internet ainda direito, então ninguém usava nada online. Aí, de uma época para frente, todo mundo começou a querer o sistema online, né? Ele na web, e aí empurrou a gente para desenvolver sistemas online. Então, o Jonas é um desenvolvedor. O termo que a gente usa é um dev, é um desenvolvedor que desenvolve soluções, né? E o NapSearch? Bom, o NapSearch é essa ferramenta de busca, é uma ferramenta que une, né, duas coisas que o Jonas faz, que é desenvolver sistemas e estudar o Evangelho, né? Então, precisava ser uma pessoa que tivesse um certo conhecimento de estudo bíblico
e um certo conhecimento de tecnologia, né? Então, era a pessoa certa na hora certa. Aí, qual que é o público do NEP? A gente sabe que diversas pessoas e diversas religiões estudam, usam o NEP Search para estudar. Segundo o Google, a gente está hoje com 4,3 milhões de usuários. Segundo o IBGE, espíritas são de 1 a 2% da população, né? Então a gente seria... ou todos os espíritas do Brasil usam o NapSearch, ou tem mais gente usando além dos espíritas, né? E tem bastante gente usando. A gente chegou a fazer uma pesquisa, agora não pode mais, mas quando o NapSearch foi pro ar, a gente tinha uma pesquisinha e perguntava para a pessoa qual era a sua religião. Hoje, a LGPD impõe para a gente uma certa restrição, a Lei Geral de Proteção a Dados, que a religião da pessoa é um dado muito sensível, então a gente não pode ficar pedindo a religião, a não ser em casos muito específicos. Então, para não arrumar problema, paramos de fazer esse questionário. Mas quando a gente fazia esse questionário, a gente perguntava e as pessoas informavam qual era a religião. Uma coisa que a gente descobriu, que uma grande porcentagem tem duas religiões. A pessoa é simultaneamente espírita e católico, simultaneamente espírita e protestante, simultaneamente espírita e umbandista. Então, existe isso no nosso meio. É uma curiosidade. Mas no fringir dos ovos, o que interessa para a gente é que 52%, ou um pouquinho mais da metade, não são espíritas. Então, aí a gente entende que a contribuição, vamos lá, para 2 milhões de pessoas, ou metade, são pessoas que não são espíritas e que leem a Bíblia e que têm um contato com o Evangelho junto com Kardec, junto com Chico, junto com Divaldo. Então, é uma forma da gente apresentar para essas pessoas, né, a visão espírita sobre o assunto. Então, a gente entra num ponto aí que faz uma divulgação do espiritismo. Então, são várias pessoas que têm contato com o espiritismo por causa disso. E no site tem o meu e-mail lá, e as pessoas mandam e-mail para agradecer, para tirar dúvida, para pedir coisa, para reclamar. E tem bastante pessoas que, de como a pessoa manda o e-mail, né, você já percebe que a pessoa não é espírita. Uns começam a paz, outros começam a paz de Deus, a paz do Senhor. Tem até uns cumprimentos que eu não sei nem exatamente de que religião é, que a pessoa manda o cumprimento lá, agradecendo. Isso é muito legal. Então, você percebe que tem uma grande aceitação do público. Como eu trabalho com desenvolvimento, eu sei que atingir 4 milhões de pessoas é um feito, assim, fenomenal. Então, se alguém aí pensa em fazer um aplicativo, quando esse aplicativo tiver 4 milhões de usuários, é um feito muito grande. Então, aí, uma das últimas coisas foi adicionar a Bíblia Católica. Então, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia que os católicos estudam, está aqui como uma das últimas coisas que foi feito no NapSearch. Mas a última coisa mesmo foi, essa semana eu publiquei a obra o último livro do Pastorino. Poxa, esqueci o nome do livro. Sabedoria do Evangelho. Esse mesmo. O Pastorino publicou em vida 8 números, né? E o 9º ele não chegou a publicar, estava só manuscrito. E aí um colega me trouxe o manuscrito para que eu digitasse, eu colocasse no NapSearch para fazer as conexões, e hoje já está lá. Então, uma das últimas coisas que foram feitas foi colocar o livro do Pastorino lá no NapSearch também. Bom, aí, sobre a jornada do NapSearch, como que se deu isso? Então, tudo começou com um convite para participar de um NAP, né? Então, aqui em Araraquara, é o NAP Francisco de Assis,
E esse NEP já estava funcionando, as pessoas já estavam estudando, e eu tinha uma outra atividade que eu cantava num coral espírita aqui, e esse coral, um colega que cantava no coral comigo, me convidou, falou, você não quer ir lá? A gente faz uns estudos assim. Aí eu gostei da ideia e fui. E aí eu me senti muita dificuldade em participar do NEP. Assim, as pessoas preparavam o material, faziam dever de casa, chegavam para as reuniões com uma quantidade muito grande de informação, de material, e eu não conseguia nem conceber, assim, era muito material. Um pessoal que já estava estudando há um tempo, né? E tinha os meninos bem mocinhos, assim, de 18, 19 anos. Um deles ainda tinha sido aluno da minha esposa, e ela tinha ele como bebê, né? E ele lá explicando com toda a eloquência, com aquele dom da palavra. E aí eu comecei a achar que esse negócio de NEP não era para mim, não, porque é muita coisa que. O domínio que aqueles meninos com quem a gente tinha contato era um domínio inacreditável, era fora do comum. Aí eu comecei a ficar com receio de frequentar. E comecei a, a querer parar de ir no NEP, né? Aí os meninos começaram a me ajudar com conteúdo. Falaram, não, ó, a gente tem os livros em PDF, tem livro em tudo quanto é formato. Aí me arrumaram uma planilha, que foi a primeira coisa que eu fiz no NEP, no NEP Search, é uma planilha que tem cada versículo e desse versículo em que livro que explica ele. Então já era uma base bem interessante, vários versículos e qual livro do Chico ou do Divaldo que comentava aquele versículo. Bom, aí eu já tinha um material, só que eu não tinha aqueles livros. O pessoal ia para as reuniões de NEP com mochila, né? Levando os livros todos que eles tinham feito a análise. Aí eu comecei, um, um colega que também fazia parte desse grupo de estudo, desse NEP, ele começou eu e ele, a gente começou a catalogar quais seriam os livros que a gente ia montar para a gente criar uma biblioteca de EPUB. EPUB era um formato para usar no Kindle. Então, para a gente ia montar todos os livros naquele formato. Então, começamos a catalogar. Só que tinha um monte de problema, um monte de erro. Então, eu fui criando ferramentas, como eu trabalho com isso, eu fui criando ferramentinhas para corrigir frases. Por exemplo, quando você pega um texto que você escaneou, tirou foto, alguma coisa, e fez o tratamento de caracteres, toda vez que termina a linha, ele acha que quebrou a linha, né? Então, vamos fazer um corretor disso, corrigir as vírgulas, corrigir palavras escrito errado, palavras com acento errado, porque na época que o Chico escreveu, ideia tinha acento, agora não tem mais. Então, fui fazendo já tratadores de texto, né, ferramentas para tratar texto. E depois que esses livros estavam todos catalogados, aí eu já tinha até parte das ferramentas já estavam desenvolvidas, né, de tratar textos. Aí tem uma curiosidade, né, que, por exemplo, tem um livro que está no NetSearch, que é de ensinamentos de hebraico, né? E isso é tipo um dicionário de palavras em hebraico, de costumes, e o que realmente significava aquilo para os hebreus. Só que esse livrinho tinha letrinhas em hebraico, né? E aí, no começo, minha mulher ficava ditando eles para mim assim: ah, é aquela virgulinha lá no alto. Aí depois, não, é aquele X torto. E cada letra tinha um apelido. Aí, com o tempo, a gente foi aprendendo e foi dando nome para Iod, Aleph. E aí a gente foi aprendendo o, o abecedário, né, o hebraico. Aí depois quando eu fui colocar a Bíblia do Haroldo, o Haroldo não pôde deixar a gente usar a Bíblia, né? Ele não pôde ceder, ele já tinha cedido para a FEB, ele ia arrumar problema de direitos autorais. Aí, a gente precisou digitar. Digitar a Bíblia, tudo bem. O problema é digitar as notas de rodapé que tem palavras em grego e em hebraico. Tá bom, aí a gente teve que aprender as letrinhas em grego também. E
E tudo foi empurrando, né, a gente para estudar, para aprender e tudo mais. Aí veio a pandemia. Durante a pandemia, não podia sair de casa, não podia é, ir visitar ninguém. Então, foi uma época de muito trabalho, né? Então, tinha muita gente presa sem poder fazer nada, e aproveitei a época da pandemia para ser a época mais produtiva, assim, de desenvolver, de arrumar. E aí, começamos a fazer tudo online, e, os, e eu comecei, como, de novo, como eu trabalho com desenvolvimento, uma das coisas que eu faço é organizar o código que está sendo usado em um sistema, tudo num lugar, e uma coisa que está sendo usada em outro sistema, em outro lugar, né? E aí, como organizo um sistema, eu organizei os textos do Emmanuel, do Chico, e aí eu usava minhas ferramentas de localização para localizar, por exemplo, Maria Madalena. Eu procurava Maria Madalena, já listava certinho para mim em qual livro, em qual capítulo falava de Maria Madalena, e aí eu já achava rapidinho. E essa técnica, esse atalho, né, é o search. Então eu usava o search, né, e aí eu fiz um search para NEP, por isso o NEP Search. E aí os colegas viviam me pedindo para eu fazer isso no computador deles. Olha, não dá para você fazer isso no meu computador, porque aí eu comecei de ser quem menos tinha referência, eu passei a ser o que mais tinha referência. Aí eu comecei a fazer assim, o estudo da próxima semana é o versículo tal, aí eu já deixava um arquivo grandão lá com todas as referências para a turma poder estudar. E aí, só que, assim, não é só colocar no computador, eu usava umas técnicas, por exemplo, tem uma técnica matemática não, mas era da matemática que a gente herdou para o desenvolvimento, que se chama expressões regulares. Então, expressão regular é uma forma de você encontrar coisas. Então, com alguns caracteres, você informa, eu quero toda palavra que comece com isso, termine com isso, tenha também isso no meio, ou aquilo, e você escreve numa formulinha, né, e o sistema procura. Mas não pode errar, tem uma série de regras. Só que não dava para treinar os colegas para usar a expressão regular. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei no ar. Eu também trabalho com servidores, com montagem de hospedagem de sistemas, hospedagem de site, hospedagem de software, e hospedei. Como hospedo, hoje mesmo hospedei uns 3, essa semana já desenvolvi alguns sites, mas como eu fazia uma das coisas do serviço, corriqueiro, eu coloquei no ar o sisteminha para que os colegas conseguissem acessar, já que não dava mais para a gente ter a reunião presencial. E aí foi a época do Mor, tive uma ideia, que era mais ou menos assim, estava dormindo, tinha uma ideia, nossa, vou precisar pôr isso no... Tive uma ideia para pôr lá no NapSearch. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que levantar, ir para o computador e fazer na hora, porque se eu anotasse, ou se eu mandasse um áudio, eu tentei várias formas. Eu anotava, eu mandava um áudio para mim mesmo, quando eu ia ler eu não entendia mais. Eu não sabia o que estava escrito mais. Aí era ali na hora, eu tinha que levantar e correr para o computador e fazer, e aquela sensação de que, sabe quando você deixa uma torneira pingando, que você sabe que não é só barulho, tá desperdiçando, e aquilo precisa ser resolvido, aí você vai lá, fecha, aí pronto, agora eu vou dormir em paz. Era mais ou menos isso, aquele incômodo que eu precisava resolver, levantava, ia lá, fazia e voltava a dormir. Até que chegou uma hora que a minha mulher começou a me cobrar, do tipo, olha, você não acha que você está passando do limite? Já está na hora de você começar a fazer outras coisas, você não conversa mais com pessoas, você está só... Né, não seja ruim, mas acho que está na hora de você começar a pensar em fazer alguma outra coisa, dar um menos foco para isso. Aí foi que eu fui tirando o pé, o negócio foi aí que fui entendendo que já estava na hora já estava pronto, o negócio estava pronto e podia deixar ele do jeito que estava, e com o tempo adicionando aos poucos agora. Bom, mas só para... eu vou falar aqui algumas funcionalidades para estudo bíblico específico, né? Para quem gosta de estudar a Bíblia, o que tem de ferramenta.
E se alguém não conhece alguma, depois eu mostro como que utiliza lá. Então, a mais utilizada, disparado, é essa aqui, ó, é a Bíblia Interlinear. O que é a Bíblia Interlinear? É a que faz essa leitura minuciosa, né, de cada uma das palavras, conectando com o grego e com o hebraico. Então, deixa eu só demonstrar aqui. Quando você está lá no App Search, eu vou procurar, por exemplo, Gênesis 1:1. Essa mensagem que aparece aí é necessária, tá? Até agora, até pouco tempo atrás, eu não conseguia fazer mais nada na vida de tanto que o site era invadido. É assim, hoje estamos a humanidade está no advento do surgimento das inteligências artificiais. E como que você treina uma inteligência artificial? Dando a ela conteúdo. E uma das formas de você dar conteúdo é ela acessar a internet e sair baixando tudo quanto é site, copiando tudo que encontrar pela frente. E quando uma encontra o Nap Search, ela começa a baixar. O Nap Search está com, acho que 1.400.000 páginas. O que é uma página? Cada versículo é uma página, né? Cada capítulo, cada livro, cada conexão, cada evangelho, cada palavra em hebraico tem uma página. Então, por exemplo, ó, só rapidinho, vou abrir uma palavra aqui, ó. Uma palavra em hebraico, tem uma página só para ela, explicando a palavra, todas as ocorrências, todos os cálculos de gematria, só de cada uma das palavras. Então, vamos lá, tem 33.000 versículos e 180.000 palavras na Bíblia. Aí, só os dicionários têm 330.000 verbetes. Cada palavra do dicionário tem uma página. E aí você vai juntando tudo isso, tem milhares de páginas. Aí o que acontece? Quando uma IA pega o site do NapSearch para escanear ele, ela derruba. Ela começa a ler, tipo, milhares, centenas de milhares de sites das páginas do NapSearch de uma vez só, o servidor não aguenta, fica extremamente ocupado. Aí quando você tenta acessar, não dá para te dar acesso que já tem 1.000 pessoas na frente. E não é tudo a mesma, é tudo uma inteligência artificial. Aí a gente estava bloqueando uma por uma. Aí a gente começou a bloquear. Para vocês terem ideia, o país que mais acessa o Nap Search esse ano foi a China. E não tem ninguém estudando evangelho lá. É só fazendo inteligência artificial. E aí o maior número, os brasileiros acessam o Nap Search em cerca de 7 minutos, cada página. Os chineses acessavam menos de 1 segundo. Então não era uma pessoa, era uma software. Então a gente bloqueou a China, por exemplo. Aí depois a gente bloqueou Taiwan. Aí foi que a gente colocou essa outra proteção aí, que tem que provar que é humano, para não ficar, para dificultar um pouco, e aí para as pessoas humanas poderem utilizar, né? Não só para a máquina. Mas vamos lá, eu estava explicando que a forma mais comum de usar o NapSearch é a Bíblia Interlinear, que é assim, você tem o texto original, né, o hebraico aqui. Então, o hebraico você vai ler ele daqui para cá, tá? Dá para você ouvir, tem alguns trechos que dá para a gente ouvir o áudio da leitura em hebraico desse pedacinho. E você faz a leitura aqui, ó, palavra por palavra e a tradução de palavra por palavra. Então, é a Bíblia Interlinear. E aí você tem todas as notas de rodapé e cada uma das palavras, o que ela significa. No idioma original, ou seja, no hebraico ou no grego. E aqui, todos esses comentários e tudo mais. Essa mudança recente também, os dicionários apareciam todos abertos e aí ficava uma poluição visual. Então agora aparece assim, se você quiser procurar no dicionário bíblico, você clica aqui e lê só o dicionário bíblico. Se você quiser só o dicionário comum, você vai ver no dicionário comum. Tá? Então a gente separou os dicionários aqui para ficar mais fácil de visualmente organizar. Então essa é a ferramenta mais utilizada, que é a Bíblia Interlinear. Aí tem uma outra forma de ler, que é utilizando as referências espíritas. As referências espíritas. O que são as referências espíritas? Então, quando você está lá no meio da leitura,
você vai ver uma referência espírita, sempre focando num versículo bíblico, aí você acha uma, um livro espírita, você clica no detalhe, e aí você faz uma leitura, né, de um texto espírita, e esse texto espírita é baseado ou conectado com um versículo. Então, isso a gente chama de referência espírita. Aí depois tem uma outra leitura, que é a leitura em paralelo. Essa também acho que foi esse ano que eu fiz isso. Você escolhe um capítulo da Bíblia para ler, e ele tem aqui embaixo, ó, a leitura em paralelo. Então você consegue ver o texto original, né? No caso aqui em hebraico, e você consegue ver também aqui a tradução literal, ao pé da letra. Aqui é a tradução da Bíblia do Almeida, como ele traduziu, né? E aqui uma comparativa em inglês, para você ver cada uma das palavras, o que que ela quer dizer. E se você clicar na palavra, por exemplo, Judá. Se você clicar na palavra Judá, ele te traz aqui, ó, a explicação do idioma original, o que é a palavra Judá. Então, isso ajuda a ter ajuda a ter uma leitura mais eficiente da Bíblia. Aí a outra é a cronologia bíblica. Tem aqui em cima ícone, um menuzinho que fica aqui meio escondido, que é a cronologia. O que é a cronologia? Você vai ler a Bíblia em ordem cronológica. Mas, tem aqui uma atenção que a natureza, né, o objetivo é ser didático, e não é você entender a moral da história e não se prender à linha do tempo. Mas aí foi dividido assim, ó, até 4000 antes de Cristo, de 1400 antes de Cristo, de 700 e pouco antes de Cristo, de 7 antes de Cristo, de 26 depois de Cristo e 31 depois de Cristo. Então você consegue clicar aqui numa passagem, por exemplo, a infância de Jesus, e você vai ver aqui cronologicamente como que os eventos se deram. Então, primeiro, né, o evento que se deu foi a genealogia de Jesus, depois 5 meses antes do nascimento de Jesus, que vai estar em Mateus 1,18, talvez um pouco antes da morte de Herodes, e aí, os eventos na ordem que eles ocorreram cronologicamente, para ficar fácil de estudar, ou para quem gosta de estudar nessa ordem. Tem um NEP no estado do Rio de Janeiro que estuda a Bíblia em ordem cronológica, então eles estudam os versículos nessa ordem aqui. Então isso é uma outra forma de estudar, é uma outra forma de ler, fazer a leitura. Tem também os mapas históricos, né? Então, vou pegar aqui, ó, por exemplo, batismo de Jesus. Quando eu vejo sobre o batismo de Jesus, aqui embaixo vão ter os locais, tá vendo? Tem os locais onde o evento ocorreu. Alguns deles têm até o link para o Google Maps, então se você clicar nesse link, você vai ver exatamente onde é hoje esse local. Tá? Então dá para ver ali que o local citado era exatamente esse ponto. E você pode afastar e ver lá, ou aproximar e ver certinho onde era o local. Então são os locais. Debaixo dos locais tem os comentários e tem aqui os apêndices. Então, por exemplo, tem profetas e reis de Judá, os profetas e reis de Judá de Israel, então tem aqui essas tabelinhas para ajudar a entender quando Jesus falava, né, de um profeta ou de outro, qual era a ordem, quando cada um existiu. Então, esses gráficos ajudam a gente a entender mais, né, da parte mais histórica da coisa, a parte mais não o ensino moral, mas
geografia, história, geologia do local. Tem também os comentários, né? Então, eu passei reto aqui nos comentários, mas esses comentários têm bastante coisa. Então, por exemplo, aqui, esses comentários. Então, a gente tem Bacon, Champlin, Genebra. Esses comentários são uma biblioteca grande, enorme. Se você procurar para ver os livros de Champlin, enche uma prateleira numa estante dos comentários dele, de Bacon, e eles estão todos aqui. Então, você pode clicar, por exemplo, Bacon, que ele abre lá, e você tem os comentários desse estudioso. E tem aí a informação de qual é a linha desse estudioso. Por exemplo, Champlin. Champlin, ó, é interpretado versículo a versículo, e ele é cristão protestante. A Bíblia de Genebra são os estudos da Sociedade Bíblica do Brasil. Matthew Henry, quem é esse? Esse é um comentarista pastor presbiteriano, clérigo anglicano, pastor calvinista, moderna compreensão da Bíblia. Então, aqui, Batista. Então, você tem uma ideia de que diversas visões religiosas, né, a gente pode ver pelos comentários bíblicos. Então, bastante comentário. Agora eu vou passar aqui, ó, nessa listinha das pesquisas que a gente pode fazer, como a gente pode localizar alguma coisa. Então, a primeira coisa é a busca avançada na Bíblia. Então, como que funciona isso? Então, você pode vir aqui e fazer uma busca nessa área aqui de pesquisa. Você escreve o que você gostaria de buscar, por exemplo, casa mental, né? E você pode escolher qual Bíblia, qual parte da Bíblia. Você pode, eu quero só nos evangelhos, tá? Qual versão da Bíblia? Então, tem as versões aqui, eu quero só na Ave Maria, que é a Bíblia católica. De repente, é ela que eu gosto de ler. E você vai procurar isso nessa Bíblia. Então, ele até achou ali, ó, alguma coisa de casa mental. Aí tem aqui do lado, ó, obras literárias. Obras literárias são as obras que não são a Bíblia. Então, eu posso procurar casa mental, por exemplo, e escolher aqui o médium, ó, eu quero só do médium Francisco Cândido Xavier. E vou pesquisar. E aí eu vou achar em quais obras do Chico tem aí a casa mental. Está carregando. Carregou. Tem 1.001 resultados. Então, ó, tem várias passagens, inclusive lá, ó, no Mundo Maior, um capítulo se chama A Casa Mental. A gente também consegue fazer as buscas por dicionários. Então, vou voltar lá na primeira página. Eu vou vir aqui na parte de dicionários. Ó, então, eu escolhi aqui a pesquisa de dicionário. E vou procurar, por exemplo, Paulo. Procurei Paulo nos dicionários. Então, olha só, ele achou todos os dicionários a ocorrência de Paulo, né? Então, aí tem várias explicações de vários pontos de vista. Paulo tem bastante coisa. De tudo o que quer dizer Paulo. Inclusive, né? Esse aqui que foi o que deu trabalho, que tive que aprender os caracteres em hebraico. É o pequeno ABC do pensamento judaico. Inclusive, ó, as palavras, quando aparece Paulo, né, nas palavras em hebraico, no significado das palavras em grego ou em hebraico dos termos Strongs. Então, dá para achar Paulo em tudo quanto é lugar. E depois tem a pesquisa por temas. O que é pesquisa por temas? Então, vamos supor que você está fazendo
um estudo ou uma palestra, e você precisa encontrar um tema. Então, tem vários temas aqui, por exemplo, ó, aborto. Quando você clica em pesquisar, ele acha, primeiro, as referências espíritas associadas a esse tema, tá? E depois, lá embaixo, as referências bíblicas associadas a esse termo, tá? O termo aborto, por exemplo. Então, você pode achar fontes aí para montar a sua pesquisa, o seu trabalho, procurando por tema. Por perícope e por números strongs. O que são os números strongs? Vamos lá. Então, teve uma pessoa, o James Strong, que resolveu catalogar cada uma das palavras no seu sentido original e deu um código para ela, né? Por exemplo, a palavra bará, que significa moldar, dar forma, criar. Eu estou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bará, toda essa informação aqui é do James Strong, tá? Esse dicionário. E aí ele deu um número. A palavra bará é o número 1254, tá? Aí depois a outra palavra, Elohim, né, é o termo 430. E Elohim, olha só que curioso para a gente, é plural, governantes, juízes. Então, olha só, em grego, em hebraico, lá ao comecinho da Bíblia, no princípio criou Deus, foi traduzido como Deus, tá? Mas a palavra que foi traduzido como Deus, Bará, o Elohim, Elohim, na verdade, quer dizer governantes, no plural. Não foi um sozinho. Foi traduzido como Deus, no singular, mas o original era no plural. Então, isso é o estudo da palavra no seu sentido original lá, que é o James Strong. Bom, o que mais que ainda tem no NapSearch? Ainda tem a calculadora de gematria, é para calcular os números. Tem o sistema de evangelho no lar. Deixa eu mostrar o sistema de evangelho no lar, é assim. Lá em cima, a gente tem um ícone, um menuzinho lá, que é o evangelho no lar. Então, quando você clica em evangelho no lar, o que ele vai fazer? Ele abriu aqui um livro, tá? Uma leitura acessória, suplementar. E esse livro aqui, ele tem alguns temas relacionados. E os temas que ele tem aqui, ó, é salvação, trabalho, oportunidade, nós, momento da morte, morte de Jesus e alegria. E aí, ó, de oportunidade e alegria, o sistema encontrou lá no Evangelho uma parte que fala também de oportunidade e alegria. Então ele fez um cruzamento de uma palavra, de duas passagens que têm relação entre os temas. Então, aqui fala salvar-te a ti mesmo e desce da cruz, que foi dito para Jesus enquanto na cruz, né? E aí tem aqui, ó, deixar os mortos, enterrar os seus mortos, né? Então é uma reflexão espírita de dentro do Evangelho associada a essa leitura suplementar. Por que isso? Vamos lá. É assim que eu e a Elisa, a gente faz o Evangelho no Lar aqui. Então a gente lê um capítulo de um livro, termina um, a gente começa outro, e lê o Evangelho. E a gente sempre lia o Evangelho na sequência, né? Até que um dia a gente estava mudando de casa aqui, e na mudança a gente não sabia onde estava o Evangelho, estava no carro, estava na mala, estava numa caixa. E aí, para fazer o Evangelho aqui em casa, aí eu fiz isso daí. Mostra um livro, né? Um trecho de um livro e um trecho do Evangelho, e que eles estão, de certa forma, associados por algum motivo. E cada vez que você acessar lá o Evangelho no Lar, ele sorteia outro, tá? Agora caiu aqui Vinha de Luz, também tu, com a passagem Bem-aventurado os aflitos. De novo, Pão Nosso, saibamos lembrar,
lembrai-vos das minhas prisões. Não se pode servir a Deus e a Mamon, reino de Deus e alegria. Então, esse é o evangelho no lar do NapSearch. Aí tem algumas outras ferramentinhas, como o localizador de NAP mais próximo. Então, as pessoas cadastram os seus NAPs, e aí você vem aqui, vamos ver o que a gente tem de NAP em Minas Gerais. Olha lá. Tem vários NAPs em Minas. Então, a pessoa consegue encontrar um NAP aí para ela fazer parte. Então, é um encontrador de NAP. Aí tem um marcador de impressão, marcador de leitura. Outra coisa que eu gosto de fazer é ler o Evangelho na sequência, né? Então, olha só, você vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, escolhe qual capítulo você está lendo, você informa, né? Por exemplo, o Cristo Consolador. Aí você tem aqui o Cristo Consolador, tem a passagem, né? E você pode navegar entre as passagens por aqui. Então, aqui nessa lateral a gente tem o menu ou o índice do livro e você vai lendo o livro na ordem, né? Terminou de ler aqui, você pode clicar lá embaixo, ó. Terminou de ler a passagem, você pode clicar lá para o próximo, né? Para ir navegando entre o livro. E você tem também aqui, ó, o marcador de leitura. Então, se você clicar aqui para salvar a leitura, você tem essa marquinha aqui. Você pode salvar a leitura que você está. Como os usuários não fazem login, não tem conta, então ele guarda no seu computador. Se você fizer no computador, vai estar um local, tá? E se você tiver no celular, vai estar em outro. Porque os usuários não fazem login. Não exige de usuário que ele faça login. Aí, ó, quando eu voltar lá para a home do NapSearch, ele vai apresentar para mim assim, ó. Quer continuar lendo o capítulo 7? Aí eu clico aqui, retomar, e eu volto lá onde eu estava. Por quê? Porque daqui, ó, desse trecho, você pode querer fazer, ó, o evangelho com essa passagem. Então você faz o evangelho no lar dessa passagem. Porque era assim que eu fazia. Ou seja, a gente seguia na ordem o evangelho segundo o Espiritismo, né? Cada hora um pedaço. Aí eu clico aqui, ó, para realizar o evangelho dessa passagem, aí ele me acha um livro, olha só, ele me acha um livro que tem dois assuntos pelo menos dois assuntos relacionados, e aí é o pedaço que eu escolhi, mas com um livro que associado aí de fazer uma leitura suplementar do Evangelho no Lar. Bom, aí, além disso, tem também, por exemplo, para cada versículo que você abrir, eu tenho um negocinho aqui chamado, na verdade, eu acho que eu fiz para cada capítulo agora. Para cada capítulo tem um botãozinho aqui chamado enciclopédia, tá vendo? Tem enciclopédia. Quando você clica para ver a enciclopédia, ele monta tudo que tem no NapSearch sobre aquele capítulo. E fica grande, demora para processar. Então aqui é uma versão para impressão, você pode imprimir uma enciclopédia sobre Gênesis. Então tem aqui um índice, né? Tem a perícope analisada, o versículo, né? As referências cruzadas desse versículo, as notas de rodapé desse versículo, as referências já abertas, tá? Todas as referências aqui abertas, não precisa clicar, já está tudo aberto. Então, você vai conseguir ver aí, é como uma enciclopédia desse capítulo. Só para vocês terem ideia, em impresso dá 132 páginas, em tamanho normal o texto, dá 132 páginas cada capítulo, quando vira enciclopédia a versão impressa. E então já falamos da calculadora. A calculadora de gematria até pulei. É mais uma curiosidade, tá? Para quem acompanha o Miudinho, eventualmente, às vezes, o Aloysio comenta de algum número, alguma palavra que tem
algum significado. Então, por exemplo, o número 12. O 12, né, tem aqui. Então, tem uma explicaçãozinha aqui do que quer dizer o número 12 e tem algumas passagens que o 12 faz aquela menção. O 40. 40 também é famoso, que é o tempo necessário, né? Deixa eu fechar o 12 e abrir o 40. 40, ó. 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 anos, né, caminhando pelo deserto. 40 dias choveu na, no dilúvio. E aqui tem a letrinha do 40 e toda a explicação dela e o que cada coisa quer dizer, para que você entenda o que quer dizer o número 40. E aí, são várias formas de calcular. Para quem tem a curiosidade, tem a Mispar, Herashi, a Gadal, Siduri, Catan, Perati, e um comparativo aqui de gematrias. Então, vou pegar, por exemplo, a Catan. Aí, como que é a Catan? Cada letra tem um valor, né? Aqui nessa tabela está o nome da palavrinha, né? O Aleph, aqui como ela é grafada, e aqui o número, o valor que ela tem, né? E aqui você calcula o quanto quer dizer, por exemplo, essa palavra aqui, Akalbi, e aqui Yeshin, e aqui Elel. E aí, o que cada letra quer dizer e o valor de cada uma delas e o quanto dá essa palavra, tá? É uma curiosidade de como é calculado. E se você estiver lendo a Bíblia hebraica, estiver lá numa parte, cada uma das palavrinhas vai aparecer lá a gematria dessa palavra. Para quem gosta, já me perdi. Não, estou no capítulo ou estou no versículo? Tem que estar no versículo. Aqui. Aí aparece, né, o código dela, né, e você vai ver aqui a gematria da palavra. Ó, ela vale 401, ou 23, ou 5, ou 160.001, dependendo de como você calcula, qual gematria você usa. E aí, por exemplo, se você tiver pegando a palavra, vamos ver uma que eu já comentei, Elohim. Se eu ver Elohim na Bíblia, quando eu clico aqui para ver mais, ele me lista todas as ocorrências da palavra Elohim, né? Que ela aparece nesses versículos apenas, ó, em Gênesis 2, 3, 4 e 5. Depois não aparece mais na Bíblia inteira, tá? E aqui tudo o cálculo de todas as vezes que ela aparece, né? E alguns exemplos de outras gematrias. Por exemplo, se você estiver usando Herash, ela vai valer 86. Aí aqui tem a lista de algumas outras palavras que valem 86. E por aí vai. Então, todo o código gemátrico aqui. Isso aqui é interessante, ó. Não, eu falei. Aparece 2.245 vezes na Bíblia o termo Elohim, ou aqui, ó, aparece traduzido como Deus, em Gênesis 1:1. Em Gênesis 1:2, de Deus, em Gênesis 1:3, traduzido como Deus. Então você consegue ver como foi traduzido, né? Também Deus, 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 pois. Então você consegue comparar para ver se essa tradução como ela muda em cada um dos versículos. Então, alguma palavra você consegue procurar. Como, por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Vou procurar aqui no Evangelho. Simão, tu me amas? Então, para a gente comparar, deixa eu ver o capítulo completo.
Então, né, assim comeram. Jesus diz a Simão Pedro, filho de João: Tu me amas? Aí eu vou abrir aqui, né? Primeiro, segundo e o terceiro. Eu abri aqui, ó, o primeiro versículo, né? O segundo e o terceiro. O primeiro versículo, né? Quando Jesus pergunta se ele ama. Então aqui, Jesus quando perguntou, ele perguntou ágape, né? Pedro, tu me, aí a palavra em grego era o ágape. E aí foi traduzido em alguns lugares como amarás, mas é o amar de amar o teu próximo. É o amar vossos inimigos, se amar de os que vos amam. Então é esse o amar uns aos outros. Teu pai e tua mãe amará o teu próximo. Então é esse o amar. Tá? Esse é o amor, é a tradução de ágape, né? Dá para ver então como foi traduzido nas outras ocorrências na Bíblia essa palavra. E aí a gente tem a outra palavra. A palavra que Pedro falou foi filo, né? Jesus queria o ágape, mas Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele em grego é o filo, né? E o filo, como é que está traduzido na Bíblia? Vamos ver, vamos comparar outras ocorrências. Ó, quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. O filo, a gente percebe que é uma tradução no sentido de que prefere orar em pé do que ajoelhado, do que sentado. Ó, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. Esse também é filo, ó, é o filo, quando está nessa passagem aqui, usou o filo. Outra passagem que usa o filo, ama o primeiro lugar nos banquetes. Aquele que eu beijar, então o beijo também é filo. Beijo de novo, ó, aquele quem beijar. Muito apreciam as saudações nas praças. Filo. Então a gente começa a perceber que filo é, na verdade, prefere, né? Gosta mais disso do que daquilo. E é diferente do que Jesus pediu. Então a gente consegue aí, analisando aí, fazendo uma pesquisa de como esse mesmo termo pode ser encontrado na Bíblia. Bom, então a gente viu aqui a gematria, o Evangelho no Lar, o NEP mais próximo, a enciclopédia, o marcador de leitura, né, e a versão para impressão, que são as ferramentas do NEPSearch, aí acabei explicando também essa leitura de todas as formas de se traduzir uma palavra na Bíblia. Bom, aí, o que tem no NEPSearch que ninguém vê? É uma outra coisa que dá trabalho que ninguém sabe que tem gente trabalhando nisso. Por exemplo, a versão mobile. Toda vez que a gente faz uma coisa, para funcionar no celular, tem que fazer de novo. Também é um outro trabalho que ninguém nem vê. O sistema de tradução, para que ele seja indexado pelo Google, o sistema de indexação, para que o Google conheça e entenda o NEPSearch, é um monte de código que é feito só para o Google ler. Um painel administrativo, ninguém sabe, mas tudo isso a gente tem um painelzinho para gerenciar cada passagem, cada relação, cada conexão. Então, tem uma área administrativa lá que é desenvolvida, que precisa de manutenção toda hora, que ninguém nem sabe que existe. O motor de esquema, todo o conteúdo do site tem duas versões, tem a versão humana e a versão de esquema. Esquema são os dados estruturados para que outros sites consigam ler o NEP. E tem a parte de segurança digital, que, como eu falei, por exemplo, de ficar bloqueando um país, instalando sistema de segurança, filtrando uma inteligência artificial do México que começou a escanear, a gente vai lá e bloqueia ela. Então, todo esse trabalho de ficar aí alerta, né, do que está acontecendo. Aí já tem estimado que foi desenvolvido aí já aproximadamente 2.500 a 3.000 horas de trabalho para fazer ele, e a maior parte de madrugada, né? E durante o dia eu tenho minha atividade profissional,
Aí o tempo que sobra à noite eu corro lá montar o que precisa ser montado. E tem um monte de conexões com outros sistemas, né, que nem estou trabalhando agora num negócio que é um site de NEP. Então, vai ser possível que cada NEP tenha o seu próprio site, todos associados ao nepbrasil.org, mas ainda não está pronto, então não dá para anunciar. Mas todo mundo vai poder ter o seu próprio site, publicar os estudos, publicar o material que usa as slides. Aí quando faz uma live, o material, a apresentação, tudo que foi usado na live, dá para pôr nesse site, linkar com o YouTube para fazer as conexões. Mas isso ainda está em desenvolvimento, então não está pronto ainda. Tem os sistemas de eventos, que nem vai ter um NEP em setembro, aí tem todo o sistema de controle de pagamento. Não sei se alguém aqui vai para o NEP em setembro, você já fez a reserva, você já fez a inscrição pelo Pix, é tudo parte desse mesmo sistema. Então, são outras coisas que dão trabalhinho aí que ninguém nem vê, né? De, de como que eu diria, de background, é um trabalho por trás das cortinas. Ninguém sabe que a gente está lá. Tem bastante coisa. Ah, e tem a legislação. Hum. Por exemplo, eventualmente, quem usa o NetSearch pode achar que a gente está fazendo pirataria, certo? E dependendo de como faz, é pirataria. Antes, eu fornecia no NetSearch os livros inteirinhos. Você podia ir paginando o livro. Então, você abria lá o Vinha de Luz, você abria num capítulo e ia folheando ele um a um. E também tinha o índice do livro, você podia ir do índice do livro na parte que você quisesse. Agora não pode mais. Na verdade, nunca pôde, né? É que quando você faz isso, você favorece a pirataria. Por quê? Porque a pessoa não precisa mais comprar o livro. Então, se vocês estiverem usando o NetSearch, vocês vão perceber que é feito de um jeito que parece uma salada, mas é de propósito para que você não consiga ler o livro em ordem. O único que dá para ler na ordem é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas os outros livros você não consegue ler na ordem, e é de propósito. A única coisa que você consegue ler na ordem ali é a Bíblia. Por quê? O governo protege, né, as leis protegem o direito de propriedade de quem escreve, né, os direitos de direito autoral. Só que também ele permite que estudos sejam feitos. Então, se você vai fazer uma pesquisa científica, vai fazer um artigo científico, tudo que você escreve precisa ser baseado em outros autores. E você pode usar a obra desses outros autores para fazer um artigo científico, por exemplo, desde que você não use a obra inteira, desde que você cite a fonte, desde que seja para fins de estudo e desde que não seja com fins. Eu esqueci o nome, mas é para ganhar dinheiro. Desde que não seja para ganhar dinheiro também. Então, o NetSearch tá formuladinho para estar protegidinho ali na lei. Inclusive, eu já tive alguns probleminhas judiciais com editoras em vindo atrás e reclamando de direitos autorais de livros, e não tivemos problema nenhum. Na verdade, assim, Deus ajuda também, né? Então, um dia eu fiquei sabendo que já estava resolvido. O que está resolvido? Não, a gente já apresentou uma defesa, já foi aceita, e eles retiraram a acusação. Então, agora que já está tudo resolvido, a gente está te contando de problemas judiciais que, inclusive, pra vocês terem ideia, tem advogado no NEP, tá? Tem gente que estuda, advogados, que me defenderam, que eu nem fiquei sabendo, só fiquei sabendo depois que estava defendido já, que não precisava me levar lanchinho na cadeia, porque eu não ia ser preso não, porque já tinham me defendido e eu nem fiquei sabendo. Então tem esse outro problema do NetSearch que a gente precisa ficar sempre de olho aí, tá? E a gente sempre incentiva que adquira a obra completa. Tem todo lugar, lá tem um botãozinho lá, compre aqui. Aqui
é só um print da tela de como é se você acessar pelo celular. Então, tem um menu diferente agora. Foi esse ano também. Eu fiz esse menu novo para as pessoas poderem acessar e utilizar pelo celular. E, e é isso. E assim, uma confusão que acontece é que as pessoas vão lá no NetSearch e veem, né, aquele monte de informação e acha que, nossa, esse cara entende. Não, não entende. Esse cara fez isso porque ele não entende. Eu não tenho essa capacidade de extrair de um grupo de textos que você junta uma reflexão espiritual, por exemplo. Então, mas as pessoas que veem o trabalho do NetSearch, eles entendem que eu domino, ou que eu consiga, por exemplo, fazer uma boa palestra. E eu não consigo, eu não sei. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho técnico, é um trabalho eu vou usar alguns termos, por exemplo, processamento de dados, mineração de dados, e não propriamente de conhecimento bíblico. Eu trabalho com os dados como se eles fossem dados de uma empresa, por exemplo, acidente do trabalho. Tem uma entidade aqui que cuida dos acidentes do trabalho, e todos os acidentados são registrados lá, todos os acidentes, e eventualmente a gente precisa saber o que mais machuca o trabalhador. Onde morre, onde se machuca, com que idade, qual trabalho, onde a gente tem que cuidar melhor desse trabalhador. Eu vou lá, faço um trabalho de pesquisa, de análise e devolvo um relatório. Olha, se você tem entre 20 e 30 anos, é do sexo masculino, anda de moto, trabalha como entregador, você vai sofrer um acidente na sexta-feira à tarde. Então dá para ir lá e fazer uma campanha e prevenir. Então, assim como eu trabalho garimpando dados para esse fim específico meu profissional, eu faço isso também com os dados bíblicos, né? Essa é a minha atividade profissional. E aí as pessoas acham que eu detenho esse conhecimento. Então, indevidamente, tem gente que me agradece, por exemplo, por ajudar a pessoa a estudar hebraico. Então, uma pessoa já me mandou uma mensagem agradecendo que foi o melhor curso de hebraico que ele já viu. E nem é um curso de hebraico, né? E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, tem alguma sugestão, isso também vale, tá? Por quê? Porque o que eu fiz ali foi para atender a minha forma de trabalhar e fazer pesquisa. De repente, alguém pode falar, olha, Jonas, eu uso um outro sistema que eu procuro assim, que a conexão é feita desse jeito, que eu procuro isso, encontro aquilo, e de repente eu poderia ajustar o NetSearch para funcionar melhor. Jonas, eu queria só comentar que quando você falou assim, as pessoas acham que eu sei tudo que tá, mas eu fiquei lembrando, né, eu nem sei qual foi um dos apóstolos que falou assim, como é que eu vou saber se alguém não me ensinar? Né, tem isso lá no Evangelho, né, como é que eu posso saber se alguém não me ensinar? Né? E assim, você chega no ponto, assim, como é que eu vou pesquisar? E aí você desenvolve uma metodologia para pesquisar e para facilitar essa busca pelo saber, porque é ilusão a gente pensar, né? Por mais que alguém seja estudioso, dedicado em algum ponto, a gente falar que essa pessoa esgota ou detém toda, né, a capacidade ali de extrair aquele texto, mas uma coisa, assim, fica muito forte quando eu te escutei falar hoje, o tamanho da sua generosidade. Porque, assim, uma generosidade absurda, sabe? Então, é, é motivo mesmo de muita gratidão, você relatando, você e a Elisa aí, né, aquele dia lá no encontro do NEP, vocês contando, ela sentada do seu lado, né, o casal dedicando um tempo que poderia falar, vamos assistir uma série, ou vamos, sei lá, sair para jantar, não, vamos sentar para digitar em hebraico, né, esse trabalho, esse compartilhamento, esse projeto de vocês, assim como tantos outros, né, a gente está falando
semana passada, né, Lívia, do Kardec com a Meli e outros tantos que se dedicam, assim, então, assim, uma generosidade muito grande, sabe? Sua de ter transformado numa ferramenta útil e pública algo que você buscou para falar, não, deixa eu facilitar a minha vida aqui, utilizando os seus próprios talentos, né? Então, isso já é uma grande palestra, viu, Jonas? O seu trabalho já é uma grande palestra sua, que ensina generosidade para gente. Então, pode ter certeza aí que você vem compartilhando muito do seu esforço aí, e nos evangelizando através aí da sua obra. Então, gratidão. Tchau, pessoal. Obrigado pelo Um carinho, hein? abraço, obrigada. Deus abençoe. Amém.